Boa noite a todos os irmãos da Casa do Mestre. Estou aqui abrindo mais uma terça-feira de palestra, aguardando a nossa audiência aí chegando. Vamos aguardar alguns minutinhos. E logo mais já faço as devidas apresentações. Olha, a primeira a chegar foi a Ângela. Boa noite, Ângela. Já temos aqui o comentário da Ângela dando boa noite. Quem for chegando vai dando um oi aqui nos comentários. Tem a nossa turminha de sempre. Hoje eu acredito que a gente teve uma divulgação maior. A gente deve ter carinhas novas por aqui. Creuza, boa noite. E aí, quem já está por aqui, veio pela tradição de terça-feira a gente ter palestra, ou quem já deu uma espiadinha lá no Facebook, já viu o tema, já sabe quem é o palestrante, quem está mais bem informado aí? Fernanda, boa noite. Maria Emília, boa noite. Maria Emília está com a Adriana e com o Albino. Que linda a sua foto, Maria Emília. Aonde que é? No Coliseu? Gostei dessa foto. Esther, boa noite. Pessoal, são 8h28 já. Ah, o seu Roberto que avisou a Ângela. Tudo que acontece na casa do mestre, enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou dando uns recadinhos iniciais aqui. O que a gente tá fazendo para movimentar aí a casa do mestre nesse período de pandemia? Para quem ainda não sabe, nós temos nosso culto do Evangelho no Lar, às segundas, quartas e sextas. Toda terça-feira temos um palestrante convidado. E às quintas-feiras a Casa do Mestre está fazendo o curso de Espiritismo, né? Tudo online, né? Não é um curso de desenvolvimento de mediunidade, é um curso básico para iniciação mesmo, o que é o Espiritismo, entender o que a espiritualidade faz por nós, como funcionam as coisas entre o mundo espiritual e aqui o nosso plano terrestre. Então, hoje é terça, palestra. Amanhã, quarta, teremos um culto do Evangelho no Lar. Na quinta, para quem quiser iniciar o curso, através do Facebook mesmo, só entrar em contato, recebe o link da sala e pode começar a estudar com a gente, tá? Algumas pessoas já entraram por aqui. Então, vamos lá, as devidas apresentações da noite. O pessoal já está ciente que hoje a gente tem um palestrante que já esteve presente na Casa do Mestre algumas vezes. Eu vou localizar aqui para ler sobre ele. Então, nosso convidado dessa noite é o antropólogo, terapeuta e professor universitário Daryl Champlin. Ele também é palestrante e escritor e tem mais de 30 anos de trabalho na área de sonhoterapia e gestão de estresse, tá? Como autor, ele tem, pelos meus relatos aqui, 3 livros. Ele é autor de 3 livros: Portal dos Sonhos, Antropologia e Eu, e Como Desacelerar uma Mente Turbinada na Era da Ansiedade.
Olha, eu acho que deve ser unânime que o assunto é de interesse de todos, né? Então, para quem não o conhece, já deu para perceber que a bagagem de conhecimento é bem interessante, né? Então, vamos juntá-lo a nós aqui na nossa live. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você. Depois de agora estamos falando o você, mesmo idioma. eu falei nesse tom, pessoal, porque a gente antes dá uma ensaiadinha aqui offline, né? Alinha como é que vai desenvolver a live. E eu tive muita dificuldade de chamá-lo de você, e ele insistindo que não era para chamar de senhor. Eu acredito que eu vá dar umas escorregadas aí no decorrer do período. Mas, enfim, seja bem-vindo você. Obrigado. O tema escolhido por ele é a espiritualidade na era da singularidade, tá? Já conversei um pouquinho a respeito e ele já deu um spoiler aí que vai ser algo para colocar nossas cabecinhas para pensar e colocar em prática depois que terminar a palestra, quando realmente a gente vai cair na vida real, né? Vamos, já tem bastante gente aqui na sala. A gente vai iniciar então com as nossas orações iniciais de praxe dos nossos trabalhos aqui da Casa do Mestre. E findas as orações, eu então vou passar a palavra para o nosso palestrante da noite. Vamos iniciar então com a prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso e da Ave Maria. E pedir, no decorrer dessas orações, que a espiritualidade nos abençoe, nos ilumine e ilumine também o nosso palestrante para termos uma noite de muita luz e esclarecimento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Vamos, então, iniciar dando a palavra para o nosso palestrante, que preparou aqui uns slides bem especiais para a gente. Então, a palavra é sua agora, por favor. Vamos começar a aprender com você. Obrigado, boa noite para todo mundo. Quando eu fui convidado novamente para
apresentar um tema para vocês, eu quis fugir daquele que é o tradicional pelo qual as pessoas já me conhecem. Mesmo aí na casa já me apresentei, já falei sobre sonhos. Acredito que já fui 2 vezes, uma outra vez falando sobre a experiência de quase morte. Mas hoje eu quis trazer um desafio de enxergar o progresso tecnológico e científico e de enxergar a maneira como este progresso tecnológico e científico está colocando em xeque antigos conceitos nossos, que já vêm de milênios, muitos deles, quando se trata de o que é o ser humano e quais são os seus respectivos componentes, por assim dizer. E quando eu propus esse tema, na verdade, eu propus muito mais como uma provocação. E eu vou falar sobre este avanço científico que a gente está vendo acontecer no nosso período de vida, e de que maneira isso pode desafiar os sistemas filosóficos. De que maneira isso pode desafiar a nós que convivemos com o progresso científico a galope, principalmente na nossa geração, e de que maneira isso deveria, sim, reforçar a forma como a gente pratica, reforçar a nossa fé, e reforçar a ideia que, ainda que sejamos animais, portanto, biológicos, também temos uma influência enorme da nossa consciência, portanto, o elemento etéreo, o espiritual, na forma como a gente pode viver. A temática, então, hoje é a espiritualidade na era da singularidade. E eu vou precisar colocar agora a tela, a apresentação. Você consegue passar para aí? Aí, agora está. Aí, isso. E a singularidade eu vou definir daqui a pouco, mas ela traz para a gente um conflito bastante razoável quando se trata das nossas ideias sobre consciência e imortalidade. Até então, nós tínhamos a ideia da imortalidade como sendo exclusivamente espiritual, mas será que é isso mesmo? E será que, se não for, novamente o ser humano brincando de Deus? E quais são os limites dessa brincadeira do ser humano? Até que ponto o ser humano pode levar esses avanços adiante livremente? Então, a minha provocação é quais são as implicações que a singularidade pode ter para a espiritualidade. E eu vou fazer uma rápida definição que vai deixar claro por que isso é um conflito. É um conflito filosófico, é um conflito religioso, é também um conflito que, sem dúvida alguma, vai abraçar a questão de toda a estrutura religiosa e filosófica que forma a nossa sociedade. Singularidade nada mais significa, de fato, do que um momento teórico no tempo em que a inteligência artificial, portanto, aquela baseada em máquina, vai conseguir superar a inteligência humana. E eu sei que muitas pessoas estarão agora refletindo sobre isso. Só de falar sobre isso deve ter dado arrepio em algumas pessoas, porque no nosso jeito linear de ver as coisas, isso jamais seria possível. E ainda no domingo eu li uma matéria, se eu não me engano, publicada no UOL, onde havia uma discussão importante de um pesquisador importante, dizendo por que esse conceito é falacioso, para começar, que, de muitas formas, a inteligência humana ela não pode ser superada pela inteligência de máquina. Mas tem muita gente pensando diferente disso. E o que eu quero fazer é provocar vocês com os avanços que foram feitos nos últimos 30 ou 40 anos, que colocam a gente numa situação de, nossa, e agora? Qual que é o futuro da humanidade depois que a gente tiver incluído na humanidade a nanotecnologia e as coisas dela resultantes? Então, gera conflito porque entra em confronto direto com
a base da filosofia que nos sustentou ao longo de milênios, provavelmente. E essas mudanças, elas aconteceram num ritmo absurdamente rápido. E se você for pensar de uma forma linear, isso é, você viu o surgimento da televisão, depois você viu o surgimento da internet, daí você viu o surgimento dos telefones celulares, e essa é a ideia que a gente faz sobre evolução tecnológica. Então, o que a gente está esquecendo é que isso não está acontecendo de uma maneira linear, mas sim exponencial. E nós temos hoje desenvolvimentos que estão sendo feitos em laboratório e outros que já estão na prática, que são assombrosos, são absolutamente assombrosos, e que vão ter um efeito muito grande nos próximos 30 anos da nossa espécie. E daí vai crescer de uma maneira ainda mais forte dali para frente. Então eu vou apresentar algumas dessas coisas, mas não antes sem dar uma olhadinha na história da humanidade e das coisas que aconteceram com a nossa espécie como animal e não como um ser consciente. E agora, quando eu falo de consciência, então daí, essa palavra eu quero deixar sinônima de espírito ou alma. E para muita gente não é sinônimo, mas para mim é o que eu quero fazer. Eu quero colocar a consciência humana como sendo sinônima da espiritualidade, e esse daí seria, então, um ângulo mais voltado para a ciência quântica, para a física quântica, do que seria para a medicina, por exemplo, ou mesmo dentro dos sistemas religiosos. Portanto, quando eu falo consciência, eu estou falando de espírito. Quando eu falo de espírito, eu estou falando da nossa existência extracorpórea, se é que dê para separar uma coisa da outra. Mas vamos falar historicamente sobre o que aconteceu no nosso desenvolvimento. 4 milhões de anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um aumento muito significativo, no início de um processo de um aumento muito significativo do tamanho da nossa caixa craniana. Nosso cérebro cresceu, nossa caixa craniana cresceu junto. Tivemos alterações na arcada dentária, nós perdemos a projeção da face, o que significa que o nosso rosto ele achatou um pouco, porque os nossos dentes mudaram de tamanho. Tivemos uma perda dos nossos pelos, hoje somos animais essencialmente sem eles, né? E, em longo prazo, de repente, nós começamos a ver que nós conquistamos, em ampla escala, a nossa própria biologia. Nós tivemos um impacto muito grande na nossa longevidade nos últimos 30, 40 anos, e agora a questão que começa a surgir existe a possibilidade de vida eterna? E se existe a possibilidade de vida eterna, do ponto de vista técnico, conceitual, dentro da ciência, então como isso daí afeta a nossa prática religiosa? Como isso afeta a forma como nós entendemos a espiritualidade? Será que tem realmente uma contradição aí? Ou será que essas duas coisas elas podem ser colocadas em paralelo? Na década de 70, eu não vou saber precisar exatamente neste momento, apareceu um filme de ficção científica muito interessante chamado 2001. E recentemente, agora, nós tivemos o surgimento de um monólito parecido com este do filme de 2001, claramente produzido por um artista, né? Mas que faz ressurgir, coincidentemente, o conceito de um poder superior, quem sabe extraterreno, então daí, se quiser colocar isso como espiritual, também pode, que viria para interferir no nosso processo de desenvolvimento técnico, biológico, portanto, também espiritual. E no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, surge uma inteligência futura que, no passado, é muito doido, porque eles fazem uma jogada com o futuro, passado, presente e futuro, muito curiosa nesse filme, como vários outros fizeram, em 2010 isso também. E nesse filme, eles colocam que essa inteligência poderia ter dado início a uma evolução tecnológica que mudaria o nosso futuro, criação de ferramentas. Mas essa inteligência era física ou era espiritual? Essa inteligência seria um tipo de Deus, um espírito, ou seria algo diferente disso? E no filme não chega a ficar claro o que é. Mas, de toda forma,
é um filme que teve um profundo impacto na ciência, o que eu quero dizer é na ficção científica, e muitas das coisas que foram colocadas nesse filme, posteriormente se tornaram viáveis do ponto de vista técnico. E também, quando você olha outras séries como Star Trek, também nós vemos que coisas que haviam sido previstas nesses filmes 30, 40 anos atrás, começam a surgir agora como a nossa realidade no dia a dia. E eu enfatizo. E a questão da nossa espiritualidade? Quando se trata da nossa evolução tecnológica, o que a gente vê é que, talvez 3 milhões de anos atrás, começaram a surgir as tecnologias mais rudimentares, pedra lascada, extremamente eficiente, diga-se de passagem, mas isso provocou uma mudança muito profunda na estrutura da evolução biológica humana, tornando o ser humano um animal predador e não mais apenas uma presa. E a tecnologia moldou o nosso futuro e moldou o nosso passado. Inventaram e controlaram o fogo. E, de repente, você tem um animal que era antes meio que imperceptível, exceto para virar comida de felino, vivendo na planície. Agora você tem um animal formidavelmente agressivo, violento, trabalhando em grupo, que domina o planeta, passa a dominar o planeta, e hoje não é força de expressão. Nós somos o bicho, à exceção, claro, de alguns vírus, né? Nós somos o bicho que dominou e, de muitas formas, destruiu o planeta. 60 mil anos, talvez, atrás, começam a aparecer no registro arqueológico os primeiros bons registros da reverência humana, da espiritualidade. Então, o que se vê neste tipo de enterro são enterros intencionais, com os corpos, muitas vezes, frequentemente, colocados em posição fetal e enterrados com objetos, alimentos e flores. O que significa que havia uma perspectiva da possibilidade da sobrevivência perante a morte física. Por que você enterraria a pessoa com flores se você não queria agradar? Por que você enterraria a pessoa com seus armamentos se você não acreditava que talvez ela pudesse voltar? Por que você enterraria essa pessoa com alimentos se para você seria impossível de você imaginar uma ressuscitação ou uma reencarnação, quem sabe? Então começam a aparecer os sinais de reverência, e a arte acompanha isso. Mais para cá, no período da civilização, o período da civilização é relativamente recente, a gente está falando aí de 6 mil, 7 mil anos, mais ou menos, um pouco menos, e aí você vê, como, por exemplo, no Egito, você vê surgir as pirâmides e aí sim o culto aos mortos de uma maneira muito forte. Antes disso, você já tinha muitas crenças sendo refletidas na literatura tibetana e outras, clássico livro tibetano dos mortos, que dava uma visão muito interessante do processo de quase morte, né? E de por que a gente precisa ter, então, isso em mente e reverenciar a vida após a vida. Portanto, dando uma ideia da sobrevivência da alma perante a morte física. E os egípcios investiram muito nisso. Mas hoje sabe-se que não é só no Egito que esse tipo de prática acontecia. E você passa a ver no registro arqueológico que esse tipo de prática era muito comum no mundo todo. O Egito foi o expoente, mas todos os lugares do mundo têm práticas que hoje a gente encontra no registro arqueológico que mostram a reverência do vivo pelo morto e espera-se do morto pelo vivo. Aconteceram mudanças muito profundas, mas muito profundas, na cultura, na tecnologia, e isso influenciou a nossa evolução de uma maneira absolutamente ímpar. A literatura, a astronomia, a ciência, a agricultura, a engenharia, a arte, a educação, a política, a saúde. A chegada da civilização permitiu ao ser humano dominar seu ambiente natural, e de muitas formas, para não deixar dúvida, de muitas formas, o crescimento exponencial da ciência trouxe ao ser humano um controle muito maior sobre o seu próprio destino biológico.
esse destino biológico hoje teve um efeito muito importante, ou essa mudança no nosso destino biológico, que daqui a pouco eu vou falar a respeito, que é a longevidade. Mas, até então, nós acreditávamos, e muitos de nós ainda acreditamos, que existe um limite para essa longevidade. Mas a ciência tem debruçado muito nisso, e as mudanças em tecnologia estão apresentando, trazendo uma revolução absoluta também nessa questão. E eu sei que, por enquanto, eu estou falando só de ciência. E, na verdade, isso já foi dito agora há pouco, mas, na minha opinião, conversando com Cláudia, a ideia é que essa palestra ela começa quando ela termina. E a ideia é que, já que eu vou apresentar todas essas coisas que a ciência está fazendo hoje, eu vou provocar vocês a analisarem o que a espiritualidade vai ter como impacto, como resultado desse processo. Eu vou dar, lógico, algumas ideias bastante boas, mas o que está acontecendo hoje na ciência? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que a escala da evolução cultural mudou. A escala mudou muito. Então, por exemplo, vou voltar aqui nessa telinha. Nós aqui temos uma pessoa, aqui no canto superior esquerdo dessa tela, nós temos um rapaz, até então, colocando ali força para fazer um processo de lascar uma pedra para fazer uma ferramenta. Embaixo nós temos os aborígenes modernos criando fogo. É um processo usado ainda hoje, agora veja só como está sendo feito. E de repente, mais para frente um pouquinho, a escala mudou. E a escala mudou dramaticamente. No canto direito dessa tela, você vê os foguetes propulsores que permitiram que o ser humano chegasse ao espaço. Em cima, no canto esquerdo, você vê uma imagem de um trator gigantesco que permitiu que a mineração expandisse do jeito que ela está hoje, e teve um custo ambiental altíssimo, diga-se de passagem. Embaixo, os caminhões basculantes, e só para a escala você pode ver a moça em pé ao lado da roda dessa máquina gigante. E quando se trata de guerra, e aí sim, um dos grandes malefícios da evolução tecnológica, a escala mudou novamente. E o poder bélico mudou novamente. Eu chamo a atenção sua para a imagem que está no meio dessa tela. Essa é uma imagem impressionante, principalmente para aqueles que desconhecem que esse conceito já existe, que é o que eles chamam de um enxame de armamentos. São drones minúsculos, alguns deles com 1 centímetro apenas, que são despejados aos milhões em cima das terras dos inimigos. Estes pequenos drones, eles localizam os inimigos, um por um, e eles executam a pessoa. Dessa forma, eles são teleguiados, na verdade eles têm inteligência artificial, eles mesmos escolhem o seu destino, eles escolhem o seu alvo, e eles executam o alvo dessa forma, por um enxame de micro-robôs voadores que eliminam a vida de alguém em instantes. Do lado esquerdo, você vê um pequeno inseto que parece um mosquito da dengue, mas, na verdade, é um mosquito robô que pode ser usado para fazer espionagem, pode ser usado para, enfim, invadir a sua casa e acabar com a sua vida. Os enxames de drones estão sendo usados já hoje na agricultura digital para permitir que seja possível você aplicar pesticidas em plantas sem que você precise estar no campo e sem esparramar os pesticidas no ar. Não se engane, está chegando agora, já está no mercado. No canto direito dessa imagem, um foguete propulsionado numa bazuca, que eu espero que jamais chegue na mão dos criminosos da Estipre que fizeram hoje em Criciúma. Então, a escala tecnológica mudou muito. Da mesma forma como a nossa evolução tecnológica, o nosso desenvolvimento tecnológico como espécie mudou muito. Para que se tenha uma ideia,
os avanços que foram feitos só no saneamento básico e na tecnologia médica expandiram a nossa expectativa no mundo como um todo, principalmente no mundo desenvolvido e principalmente nos últimos menos de 100 anos. E ampliaram a nossa expectativa de vida consideravelmente, por exemplo, nos Estados Unidos, em 30 anos, só nas 2 últimas décadas. Crianças nascidas em 2000 vão superar facilmente os 100 anos de idade. E eu sei o que está ecoando na sua cabeça. Primeiro, uma criatura invisível aos olhos, coronavírus, está matando centenas de milhares de pessoas. É verdade. Mas não se iluda de achar que esse avanço tecnológico que está sendo feito nas vacinas, que vão permitir uma vacinação em massa logo, daqui a pouco, não fazem parte desse grande avanço científico que está sendo feito no mundo como um todo. Nós somos ainda animais muito frágeis, mas ainda assim, como espécie, nós derrotamos as intempéries de modo geral, e a nossa expectativa de vida aumentou brutalmente nos últimos poucos anos. E a visão é que até 2050, em países como os Estados Unidos, lugares na Europa, a expectativa média de vida esteja facilmente beirando 90 anos, facilmente, e para aquelas pessoas nascidas nesta geração, então daí a expectativa de vida deve crescer ainda mais. Existem alguns dados que estão mostrando uma redução da expectativa de vida em alguns lugares, mas eu insisto em dizer que daqui a pouco vai fazer mais sentido porque eu sou tão, eu não sei se eu vou usar a palavra otimista, realista, mas porque eu acho que a humanidade vai fazer avanços em enormíssimos passos, muito que em brevemente na sua busca pela longevidade, de tal forma que talvez chegue um momento que não seja mais necessário morrer biologicamente. E eu sei que isso parece um exercício de futurologia forte demais. A outra pergunta que eu sei que está na sua mente é: por que a gente está falando tanto de tecnologia? Onde que está o assunto da espiritualidade aqui? Um pouquinho de calma e eu já chego lá. Para que vocês tenham ideia, os centenários são o grupo populacional que mais cresce nos países desenvolvidos. Em torno de 5,5% ao ano. E a cada 13 anos o número de centenários nos países desenvolvidos dobra. Mas por que isso está sendo possível? Está sendo possível porque nós estamos desbravando, reinventando, criando soluções tecnológicas que estão nos agregando anos. Que tipo de impacto isso pode ter no futuro? Quais são as perspectivas futuras para essas tendências? E, de novo, eu insisto, será que isso vai provocar uma modificação na forma como a espiritualidade age? Será que isso vai provocar uma modificação na forma como nós entendemos a própria espiritualidade? Será que a espiritualidade, de fato, se resume a mais do que nós mesmos? Será que não se resume também à questão da consciência universal? E o que é essa consciência? São algumas perguntas filosóficas que eu sei que a gente não tem tempo para responder. Temos provavelmente em torno de uma meia hora sobrando, e em meia hora eu garanto que eu não vou conseguir responder às grandes questões do problema corpo-mente. Eu não vou conseguir responder às grandes questões sobre a evolução física humana, e muito menos com relação à evolução espiritual da humanidade. Mas eu quero jogar só em ferida. Eu quero fazer todo mundo pensar muito sobre o que está fervendo nos laboratórios da ciência e o que também certamente está acontecendo na nossa visão sobre a nossa própria sobrevivência perante a morte física. Então vamos lá. Cultura, tecnologia e evolução. Estão todos juntos. Você tem que ter certeza disso. Agora, a evolução aqui biológica, óbvio, nós somos animais físicos, que precisamos sempre manter em mente que, embora a gente esteja vibrando numa frequência alta quando a gente está lidando com a espiritualidade, com meditação, com oração,
nós iniciamos a nossa reunião de hoje aqui fazendo orações que a gente precisa manter sempre em mente, porque ajuda a gente a manter o foco no nosso próprio desenvolvimento, na nossa proteção, mas a gente nunca pode esquecer que o veículo da nossa alma é o nosso corpo e a gente tem uma obrigação permanente de cuidar bem deste veículo. E desperdiçar esta oportunidade de desenvolvimento físico e também espiritual é uma irresponsabilidade. Então, eu insisto a todo mundo que está ao meu redor, nós temos que ser responsáveis com o nosso corpo e temos que ser responsáveis no que diz respeito a evitar contágio com este coronavírus que está ceifando a vida de pessoas de uma forma extremamente precoce. A ciência está trabalhando nisso. Nós estamos evoluindo. Mas enquanto a gente não chega a uma resposta para isso, a gente precisa manter todos os cuidados. E isso vai além da cor da pele, vai além do gênero, vai além dos limites da política. É bom senso. Observe só. O passado nosso como humanidade, eu já estou colocando isso como passado, embora a gente esteja usando isso todos os dias ainda hoje. Mas é o nosso passado, porque o futuro está trazendo outra coisa. O nosso passado são os antibióticos, as vacinas, anestesia. O nosso passado inclui as cirurgias. Nosso passado, em breve, vai eliminar Nosso passado inclui os transplantes, mas no futuro isso não vai mais ser necessário. A tomografia computadorizada vai deixar de ser necessária. A pílula anticoncepcional, para quê? Mesmo a terapia gênica, que é alguma coisa que hoje está em voga em tudo quanto é canto, é coisa do passado, do ponto de vista do desenvolvimento, está sendo previsto aqui para os próximos poucos anos. Poucos que eu digo é o seguinte: a geração dos nossos filhos verá isso acontecendo e verá nas prateleiras dos supermercados. E entra no futuro, que já é presente, algo conhecido como nanotecnologia. Já vou explicar o que é isso. Eu vou começar agora a fazer um breve exercício de futurologia, de novo. Essa futurologia está, de novo, girando em torno do conceito da singularidade. De novo, repetindo, a singularidade é o momento teórico no tempo em que a inteligência artificial supera a inteligência humana. E existem algumas previsões muito interessantes recentemente, não é tão recentemente, mas pouco tempo atrás eu assisti a uma palestra de um cientista da NASA, que esteve aqui em Santos, que trouxe revelações inacreditáveis sobre o que está nas pranchetas de desenho, agora eletrônicas, dos engenheiros pelo mundo afora. E o que ele trouxe foi, no mínimo, surpreendente. E eu gostei muito da capa da revista Time, tem a data ali, acho que é 2015, que mostra isso. E a revista Time, ela não desperdiça a capa de fim de ano com um assunto banal. E o assunto dessa edição foi 2045, o ano em que o ser humano se torna imortal. Imortal? É possível de se pensar isso? É realmente viável em algum momento a gente imaginar que a nossa espécie física se tornaria imortal? E se a espécie física um dia se tornar imortal, quais são as implicações disso para a nossa estrutura filosófico-religiosa? Precisa ter uma interferência? Ou, e aí eu vou desafiar mais, talvez, eu quero jogar esse conceito, será que é a própria espiritualidade que está guiando esse desenvolvimento? E eu, de novo, sou um bom telepata, então eu sei que tem muita gente pensando. Se nós não conseguimos dominar o coronavírus, como é que a gente pode falar sobre vida eterna, física? Então, daí, agora, eu começo a apresentar algumas das curiosas revelações que a ciência tem trazido nos últimos tempos no campo da nanotecnologia. Mas vamos falar primeiro deste senhor que é executivo da Google. Se não me engano, ele foi, na época, ele era o executivo-chefe do Google, e escreveu vários livros sobre a singularidade já, e inclusive, relacionado à singularidade, o que ele chama de as máquinas espirituais. E o que ele estava
ensinando a essa época, faz alguns anos isso daqui, era que seria possível de você preparar o seu corpo para sobreviver até 2045, no ano em que, então, a singularidade estaria já em voga, estaria na mão, e quem sobrevivesse até esse período não teria mais necessariamente a necessidade de morrer, fisicamente. Para chegar lá, ele educou o corpo dele, faz muitas coisas para garantir a saúde física, e, inclusive, ele toma a bagatela de 150 comprimidos e outros tipos de vitaminas por dia. Ele está fazendo uma tentativa muito, muito séria de chegar até o ponto, até o momento, em que a ciência conquista a morte. De novo, voltando para cá. Essa imagem aqui, que tem essa pessoa com um cabo inserido no crânio, tem razão de ser, porque tem cientista discutindo o fato que o conhecimento pode ser colocado diretamente por algum mecanismo instalado nas redes neurais. Então, este senhor, ele está se preparando para viver para sempre. No momento, a gente pode não ter uma compreensão disso, nem entender para que isso seria necessário, nem entender para que eu ia querer, certo? Mas, tecnicamente falando, está começando a se tornar possível. Essa é uma outra figura que todos vocês reconhecerão, não tem dúvida. Glória Maria, em entrevista com Jô Soares. Ela, por muitos anos, aliás, ela foi barrada de entrar em muitos países por causa da caixa de remédios que ela leva junto com ela. Muitos países impediram de entrar, achando que ela era traficante de droga. Ela, a essa época, tomava 90 vitaminas todos os dias para garantir longevidade. Na verdade, são poucas as pessoas que sabem a idade real dela. Recentemente, ela desenvolveu um tumor cerebral e foi operada, eu acho que foi no final do ano passado, mas pode ter sido ainda esse ano. Eu não pesquisei a data, mas o fato é que ela realmente sofreu disso. Mas a questão é que ela, como o executivo-chefe da Google, estão visualizando longevidade. Como que isso seria possível? Seria possível dentro dos limites da nanotecnologia. A nanotecnologia, por definição, é a manipulação da matéria numa escala molecular. Olha só a dimensão disso. Do bilionésimo de um metro. Portanto, essa tecnologia, ela opera na escala do bilionésimo. Então, você pega 1 metro e você divide por 1 bilhão. Está aí a sua escala. Então, a nanotecnologia, ela opera na escala do bilionésimo do metro. E nessa dimensão, os cientistas, eles focam nas propriedades especiais dos materiais no tamanho nanômetro para criar novos materiais, produtos e processos a partir da nossa capacidade moderna de manipular átomos e moléculas. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas coisas meio que assombrosas que estão relacionadas com este desenvolvimento. E olha, está disponível já muita dessa tecnologia, inclusive cientistas usando a tecnologia do nanômetro para colocar materiais repelentes em máscaras que evitam o coronavírus. Já existe. A singularidade, ela importa, portanto, dentro da nanotecnologia, a singularidade importa porque nós, os seres humanos, com ela, nós conseguimos aperfeiçoar as interfaces cérebro-computador. Com a nanotecnologia, nós conseguimos trazer a inteligência artificial a tal ponto que, com a inteligência artificial superior à humana, será possível de a gente criar sistemas automatizados que resolvem questões das mais básicas da nossa evolução fisiológica. De novo, e a espiritualidade com isso? Será que não está sendo guiada a humanidade
para que isso seja possível. Então, olha só as áreas de aplicação da nanotecnologia e, portanto, dentro disso, dentro dessa visão, também a questão da singularidade. A inteligência artificial, ela pode ser, e a nanotecnologia, ela pode ser usada em tecnologias de dessalinização de água, o que de muitas formas eliminaria a escassez de água no mundo, a escassez de água sendo a principal barreira para o desenvolvimento de muitas regiões do mundo, sendo a principal causa da inanição, da morte de fome, e se é possível de você dessalinizar a água usando a nanotecnologia, é possível de você imaginar que o problema da seca poderia ser resolvido. E eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, não conseguimos matar nem o coronavírus, imagine então criar um sistema tão eficiente assim. A nanotecnologia ela é usada em tecnologia espacial, da exploração espacial. A nanotecnologia é utilizada na toxicologia e você pode ter certeza que os processos de investigação de vacinas atuais estão incluindo a questão nanotecnológica. A medicina está sendo alterada e será ainda mais alterada profundamente pelo desenvolvimento de micro-robôs que vão ser utilizados em tratamentos de saúde. A nanotecnologia já influenciou a alimentação e vai continuar no futuro próximo fazendo estrago nessa área. Influenciou o desenvolvimento da computação absurdamente. Já temos disponíveis os chamados computadores quânticos, que também fazem valer o uso da tecnologia nessa escala, e também o desenvolvimento da mecatrônica. Mecatrônica é o desenvolvimento de micro-robôs numa escala absurda que vão fazer trabalho mais ou menos fundamental no processo nosso, entre outros muitos, mas nos processos nossos médicos. De repente, a medicina ela vai se tornar personalizada ou de precisão. Mais ou menos o seguinte, e talvez eu repita isso daqui a pouquinho, mas mais ou menos seria você comparar um antigo bombeiro que viria com um caminhão de jato d'água para apagar uma fogueira no quintal da sua casa, e com um desenvolvimento na inteligência artificial e também na nanotecnologia, você apagar esse mesmo incêndio usando um dardo. Entende? Então, as cirurgias que a maior parte de nós ainda sequer viu, elas hoje podem ser feitas por robô à distância. A maior parte de nós ainda não viu isso, mas um colega meu, ele foi operado no final do ano passado de um câncer de rim, um tumor extremamente agressivo que estava envelopando o rim dele. Entraram por computador, entraram com braços mecânicos de um robô e fizeram uma incisão absolutamente milimétrica no rim dele. Tiraram, olha só como está a coisa, tiraram o tumor do rim dele, a máquina entra, ela faz o corte, tira o tumor, ela acopla, ela coloca um saco em torno do tumor, para que não vaze material para dentro do corpo, envelopa esse tumor e puxa o tumor para fora do corpo, usando os braços mecânicos do robô. E o médico que está fazendo o procedimento, ele está fazendo isso por monitor de computador, e, às vezes, milhares de quilômetros distante. Então, o cara está sendo operado, a mesa de operação está aqui em São Paulo, e a pessoa fazendo a operação está em Nova York, por exemplo. Mas isso é coisa do passado. Ora, tanto é coisa do passado que esse meu cliente foi operado no ano passado no Hospital da Mil, em São Paulo, usando essa tecnologia. Teve nenhuma lesão no rim, hoje ele vive normalmente sem nenhum sinal de câncer de rim, operado por um robô. O custo adicional dessa operação no ano passado foi 8 mil ou 10 mil reais, alguma coisa assim, para usar o robô em vez de uma intervenção humana direta. É lógico, eu tendo os 10 mil reais, eu vou pagar também. Veja, aumentou a longevidade. Esse meu amigo poderia ter morrido já, mas
por conta de uma cirurgia extremamente bem sucedida usando computação, braços mecânicos. Ele conseguiu sobreviver e vive muito bem hoje. Longevidade, inteligência artificial. Nós estamos à beira de uma verdadeira revolução técnica que vai mudar a forma como nós vemos tudo, inclusive a filosofia da religião. Agora, isso é coisa do passado. Isso é uma cirurgia por robô. Sai o robozão, entra um nanorobô. Nanorobôs são fabricados frequentemente usando DNA. DNA é algo que o corpo nosso não rejeita. Estes robôs, eu vou dar um exemplo de como que a ideia está sendo usada para tratamento de câncer, por exemplo. Os nanorobôs são injetados no seu corpo aos milhões, entram na circulação. Os nanorobôs, eles têm inteligência, eles sabem o que eles vão procurar, porque eles foram programados para procurar aquele tecido, portanto, aquele tumor em específico. Eles entram pelo sistema circulatório, eles localizam o tumor, eles carregam uma carga de quimioterapia, eles vazam pelo tumor e depositam dentro do tumor a sua carga quimioterápica. Uma vez que essa carga quimioterápica é liberada dentro do tumor, o robô sai do tumor, volta para a corrente sanguínea, morre, porque ele está programado para se autodestruir depois de entregar a carga dele, e sai o xixi. Eu sei, eu estou super simplificando. Eu sei, é alguma coisa que está além da imaginação e pertence ao âmbito da ficção científica. Talvez eu esteja super simplificando, mas não faz mais parte apenas da ficção científica. Nanorobôs vão ser usados para recriar tecido, eles entram e reconstroem o tecido ferido por uma lesão de algum tipo, eles farão reparos no músculo cardíaco, por exemplo, de forma que o robô entra lá e ele repara um coração que poderia ter tido, por exemplo, um infarto. E as possibilidades para nanotecnologia dotada de inteligência artificial no campo da medicina são ilimitadas. De forma que, por que morrer? Para que morrer? Eu sei, talvez seja muito difícil a gente imaginar isso hoje, porque a gente tem uma visão linear. Porque na geração dos nossos pais, ou na nossa geração, o ser humano começou a explorar o espaço. Mas se você parar para analisar o que você tem na sua mão nesse momento, um telefone celular, e você comparar com o que existia 20 anos atrás, você vê que não cabe mais nem mesmo no mesmo mapa o avanço tecnológico que você tem hoje no celular, em comparação com os maiores robôs, com os maiores computadores que colocaram em órbita os primeiros foguetes que alcançaram a Lua. Seu telefone celular tem tecnologia mais avançada do que havia naqueles computadores naquela época, e de longe. Então, quando a gente pensa na evolução científica, a gente está olhando pequenos passos, mas a gente não está vendo a evolução que está acontecendo ao redor. Então, a nanomedicina transformou uma mangueira de bombeiro em um dardo de precisão. Agora temos as chamadas impressoras 3D, e acredite você, vão começar a imprimir órgãos artificiais usando impressora em 3D com precisão milimétrica. Os nanofios já são uma realidade. Os implantes, hoje feitos no seu corpo, poderão ser lidos pelo telefone celular e enviados por internet, ou pelos computadores quânticos do futuro próximo, que já estão em funcionamento. Suprimentos médicos são incríveis. Acabei de mencionar agora há pouco o material feito na escala do nanômetro, que é incluído em máscaras cirúrgicas que impedem que o vírus entre, porque ele repele o vírus. Tudo na escala do nanômetro. Serão desenvolvidos os chamados nanotecidos. Os nanotecidos que podem ser de dois tipos, o tecido de roupa mesmo e o tecido físico, biológico.
Então, as possibilidades do campo da nanomedicina são enormes. E os desenvolvimentos que estão sendo prometidos neste campo incluem cirurgia de miniaturização, incluem reconstrução de tecidos biológicos e a eliminação de todas as doenças que nós conhecemos hoje, a eliminação de toda a dor que nós conhecemos hoje, a eliminação de todo o sofrimento que nós conhecemos hoje. Então, no mínimo é alguma coisa a se fazer refletir. O desenvolvimento humano está chegando a um ponto onde ele é um desafio para a espiritualidade, ou a espiritualidade está permitindo esse desenvolvimento para os propósitos maiores que ele pode trazer. Eu não estou propondo ter uma resposta para isso. Eu estou propondo colocar na sua mente, no seu pensamento, na sua lembrança, que nós, como espécie, talvez consigamos conquistar a barreira da morte fisiológica nos próximos 30 ou 40 anos. Alguns acham menos. Eu acho, neste instante, que a probabilidade é de algumas décadas para frente. Mas, de novo, se você olhar o desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos últimos 20, talvez a ideia do desenvolvimento exponencial da ciência para os próximos 20 seja rigorosamente surpreendente. E aí o Google, ele se projeta em uma nova aventura. Será que o Google pode realmente... A capa da Time, novamente. Isso é de 2017. Será que o Google realmente pode resolver a questão da morte? Seria uma doideira a gente pensar nisso, como diz na capa dessa revista, se não fosse o Google fazendo. Então, eu não estou querendo elogiar demais o Google, mas realmente a gente sabe que eles desenvolveram tecnologias absurdas, né? Já estamos enfrentando alguns problemas com relação ao desenvolvimento nanotecnológico, o desenvolvimento em termos de singularidade. Já estamos enfrentando. Por exemplo, nos meados de 2019, ano passado, faz pouco mais de um ano, a Arábia Saudita e a Coreia do Norte, desculpe, Coreia do Sul, está escrito errado ali. A Arábia Saudita e a Coreia do Sul, eles concederam cidadania a robôs. O que isso significa? Significa que o robô tem direito de cidadão como eu e você. Significa dizer que você não pode desligar o computador e desejar a morte dele. Ele tem direito de cidadão. Se ele tivesse pernas, ele poderia viajar porque ele teria direito a ter um passaporte, por exemplo. É claro que é um exagero isso que eu estou dizendo, mas o fato é que quando você concede cidadania a alguém, você está concedendo a este alguém todos os direitos previstos em lei. Essa é uma questão importante você considerar, porque está sendo reconhecida a abrangência e o poder dos robôs nesse momento. Agora, também tem alguns horrores que podem estar associados a isso, se isso der errado, né? E se os nanorobôs foram autorreplicantes e eles começarem a promover a destruição da humanidade? Ora, é um cenário possível, por que não? Será que isso não representa uma ameaça à nossa própria existência? Ou será que a gente está além disso? E por fim, então daí seria a nossa fala de hoje. Quais vão ser as consequências disso para os nossos sistemas filosóficos e religiosos? Eu tenho, pessoalmente, eu estou meio dividido com relação a isso, porque eu acredito que esse tipo de desenvolvimento ele deriva da consciência. E a consciência é, por definição minha, a consciência é a espiritualidade. E a minha consciência, que daí não é a do cérebro, é supracerebral, a minha consciência é parte da natureza da espiritualidade e também divina. Então, ao dizer isso, eu estou me colocando em nível de divindade, mas não para dizer que eu sou Deus, mas para dizer que eu compartilho
partilho da consciência universal, que é Deus. Então, eu acho que esse desenvolvimento ele faz parte desta cruzada da consciência e que nós, como seres conscientes, somos capazes de criar esse desenvolvimento, somos capazes de dar andamento a uma existência físico-espiritual, onde a existência física, ela pode sim ser permanente, por que não? Porque isso não faz, em última instância, nenhuma diferença do ponto de vista nosso como seres conscientes. Mas pode sim trazer consequências para os sistemas filosóficos e religiosos, e já está a caminho de fazer isso. Mas, para arrematar meu pensamento, eu vou fazer valer uma frase do Deepak Chopra, alguém que eu tive o prazer muito grande de conhecer recentemente, é um dos maiores gurus da nova era da espiritualidade, já escreveu mais de 80 livros, e uma frase dele que me marcou muito é essa: se você não estiver perpetuamente surpreso por sua própria existência, a sua humanidade está incompleta. E o que quer dizer isso é que nós, como seres conscientes, portanto, como parte da espiritualidade, portanto, como parte da consciência universal, nós devemos estar perpetuamente surpresos com a nossa própria criatividade, com o nosso próprio potencial de criação, com o nosso próprio potencial de evolução física e também espiritual. E para arrematar, que eu estou vendo que eu estou chegando nos últimos 3 minutos da minha fala, eu gostaria de continuar a provocação com este slide, onde eu vou postular perguntas, porque eu acho que a minha palestra termina daqui 3 minutos, mas ela começa, na verdade. Ela termina agora, mas ela vai começar. Porque se esses conceitos não foram um desafio intelectual, então eu acho que eu errei o tema da palestra. O que seria a singularidade espiritual? Portanto, onde que a inteligência, a singularidade, a inteligência artificial supera a inteligência humana? Mas e se eu estiver falando da singularidade espiritual? Portanto, existe uma conexão muito clara entre a evolução tecnológica e a mudança na forma como o ser humano vê a espiritualidade, e tem que ter. Porque até alguns anos atrás, a nossa única visão do potencial de uma vida eterna era no pós-morte física. Talvez não seja isso. Talvez estejamos rumando a outra coisa. Os conceitos quânticos indicam, e é essa linha que eu gosto, que a consciência, portanto, o espírito humano, é capaz de criar tudo. Então não tem que ter um conflito entre a evolução tecnológica, física, e a evolução espiritual, que é o que eu espero que esteja acontecendo com todos nós. Se a consciência é a espiritualidade, nós estamos recebendo informações diretas, inclusive nas nossas redes neurais, vindas deste nível. Será que a vida eterna física poderia andar paralela a uma vida eterna espiritual? É a mesma coisa? Será que faz alguma diferença? Para aqueles que tiverem muita curiosidade a respeito, o próprio executivo da Google escreveu este livro. Não sei se já foi traduzido. Deve ter sido. Quase todos esses livros best-sellers internacionais, eles são, em última instância, traduzidos. O título desse livro é A Idade das Máquinas Espirituais, no momento em que a inteligência humana é superada pela inteligência dos computadores. Então, o que eu tinha a apresentar para vocês hoje é isso. Gostaria de deixar essa frase na tela, porque eu acredito piamente que nós somos necessariamente obrigados a compreender que a nossa humanidade tem que ser uma surpresa permanente para nós,
a nossa capacidade de desenvolvimento físico e espiritual tem que ser permanentemente surpreendente para nós. Agradeço muito àqueles que permaneceram conosco e espero que tenha sido útil de alguma maneira isso que eu tive para apresentar para vocês. Obrigado. Bom, eu aqui, em nome da Casa do Mestre, que agradeço. Realmente cumpriu o que foi prometido, de deixar vários pontinhos de interrogação para a gente avaliar, mas eu acredito que esse pensamento final aí deixado, lógico, como a sua proposta de deixar questões, né, e justamente falando sobre a individualidade de cada um, a questão de cada um vai ser realmente de acordo com as suas vivências, né? E algo que eu associei um pouco com essa frase final foi ter muito a ver com gratidão também, né? Porque do momento que a gente se surpreende com a nossa existência, isso deve ser uma obrigação, entra no quesito de gratidão, né? Porque realmente é uma surpresa toda essa riqueza do corpo humano e realmente ficou muito a se pensar a respeito dessa, como eu vou dizer, dessa junção, né, de ciência com espiritualidade, e que só acredito que só quando a gente olhar lá de cima é que a gente vai ter realmente essa visão tridimensional de que tudo tá ligado. Convido realmente a todos os nossos, quem acompanhou aqui a palestra, e certamente depois ela fica gravada no Facebook, e é válido até retomarmos alguns pontos, né? E muito obrigada por esse empurrão aí que nos foi dado para pensar sobre a nossa própria existência, sobre o que é longevidade. E, entre outras coisas, acho importante também pensarmos no que de melhor a gente pode fazer com todo esse progresso, né? Porque se for só para ficar sentado olhando o mundo passar, a ver navios, chega de assistir não vai servir para muita coisa. Mais uma vez, muito obrigada. Eu, em nome da Casa do Mestre, retifico o convite para que haja retornos com novos ensinamentos. Obrigado. E novos questionamentos. E vamos mais uma vez entrar na nossa oração final, agradecendo a presença de todos e deixando claro, como eu sempre digo nas lives, e mais do que nunca hoje, a partir desse nosso pensamento final aí, o que a gente acompanha ou dentro da Casa do Mestre fisicamente, ou agora através das nossas lives online, começam a funcionar agora a partir do momento que a gente entrar no offline, ou mais tardar amanhã, quando cada um chegar no seu ambiente de trabalho, quando cada um for enfrentar suas batalhas e os seus leões diários, saber pôr em prática o que a gente aprende e estuda aqui para levar sempre para o bem e para o nosso progresso. Vamos fazer a nossa oração final. E, em especial, hoje, vamos agradecer, então, a riqueza do nosso corpinho físico tão entrelaçado com a espiritualidade, que talvez não tenha essa divisão toda que a gente sempre imaginou, não é verdade? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e que estejamos juntos amanhã durante a nossa live de culto do Evangelho no Lar.